Glória a Deus. Irmãos, estamos indo para o quarto e última ministração, né, sobre ouvindo a voz de Deus. Hoje a gente fecha com a mensagem veja, tá? Veja, enxergue, né? Vamos lá, irmãos? Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 8. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Amém? Bom, irmãos, primeira mensagem foi ligado à expectativa, né? Para ouvir a voz de Deus, eu preciso ter uma expectativa disso. Eu preciso acreditar que Ele fala. Eu preciso acreditar e, lógico, desejar ouvir Deus. Primeira coisa, expectativa. Segundo, eu tenho expectativa e Deus fala, não é isso? A segunda parte dessa série de mensagens foi falou. Jesus falou, né? E nós desenvolvemos toda essa questão aí do que é Jesus falar, através da palavra, através da voz do Espírito de Deus na sua vida, que você ainda não conhece, não consegue discernir às vezes, né? Mas aí nós desenvolvemos isso. Terceira, fundamental, existe expectativa. Deus fala, mas quando Deus fala, eu tenho que ter uma reação, eu tenho que atender aquilo que Ele fala. Não é só vibrar porque Ele falou, não é só ficar maravilhado porque Ele falou, mas eu tenho que atender a voz de Deus. E hoje nós vamos ver essa questão do veja. Bom, eu atendi. Aqui nós estamos vendo no capítulo 5 que Pedro, ele atendeu a voz de Deus, vá para águas mais profundas, ele foi, e quando disse, lance as redes, né? Ele teve aquele momento que nós também temos, né? Poxa, mas tanta coisa eu já tentei e não aconteceu nada. Então parece que a mensagem, a palavra de Deus enfraquece dentro de nós, parece que gera uma dúvida em relação ao que Deus vai fazer. O texto está falando de algo impactante, mas parece que não vai ser assim, não vai ser impactante. Irmãos, tem pessoas nesta noite aqui com esse sentimento, e isso traz consequências do tipo: diminuiu a minha leitura bíblica, eu não leio mais todos os dias, eu não leio com aquele entusiasmo, eu não leio com aquela expectativa, aquela curiosidade, como aquele que, lendo a palavra, Deus vai falar comigo. Não, ele está agora lendo porque ele precisa ler. Diminuiu o tempo de oração. O que é isso? A expectativa diminuiu, se enfraqueceu. Mas as consequências da redução da leitura da palavra, do
tempo de oração que vai diminuindo. Ei, ou você é dirigido pelo Espírito de Deus, ou você é dirigido pelo seu eu, pela sua inclinação natural, quer dizer, pela sua carne. Ou eu sou dirigido pelo Espírito, ou eu sou dirigido pela carne. Não existe meio termo. Estão entendendo, irmãos? Mas esses homens, eles estavam mexidos na sua natureza humana, eles estavam cansados, né? Cansados, desgastados, chateados, quer dizer, muita coisa, muita mexeção na alma, e vem Deus e faz uma coisa que, meu Deus, o cara está no maior desgaste, e Deus fala, volta para lá, vai para águas mais profundas e lance a rede. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque em quase todos os livros da palavra, ele fala para preste atenção no que eu digo. Em quase todos os livros, de formas diferentes, você vai encontrar uma mensagem embutida ali, preste atenção no que eu digo. Irmãos, eu olhei a minha família, eu olhei para a minha família. Quanto mais eu orava, mais o povo se envolvia em coisas esquisitas, adorando deuses estranhos, e eu orando e o negócio piorando. Eu orando e o negócio piorando. E eu falava, Deus, eu estou orando invertido, que negócio é esse? Será que eu tenho que orar em um lugar diferente para ter efeito? Está dando efeito contrário. Tem gente que acredita em oração contrária. É um absurdo isso. Não conhece Bíblia. Não existe oração contrária. Ei, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não é menino de recado teu. Deus não faz o que sai da tua boca. A tua oração só tem resposta quando está alinhado com o plano de Deus. Não é Deus que sai do plano dele para alinhar com o desejo do seu coração. Não, o desejo do seu coração tem que passar a ser o que está no coração de Deus. E isso só acontece quando você se envolve com a palavra de Deus, quando você se envolve numa vida de oração, quando você, portanto, se aproxima de Deus, você fica semelhante a Ele, e essa semelhança muda o seu caráter, muda os desejos do seu coração, e isso alinha com o plano de Deus. E por isso, quando você fala, Deus, salva essas pessoas, Deus assina embaixo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, quando você ora assim, está alinhado no plano de Deus. Deus vai te ouvir, Deus vai atender, Deus vai trabalhar naquela direção. Mas aí então, voltando aqui, aquele negócio, não para de orar, para de ler. E várias pessoas estão assim. Aí começa a vir um abatimento. O abatimento vem de uma dificuldade de tomar decisões, porque aí começa a ter dificuldade de tomar decisões. Antes eu tinha uma direção que a palavra de Deus me dava. Antes eu tinha revelações de Deus. Hoje eu não sei, é o meu eu. Só que o meu eu é limitado. O meu eu só vê o agora. Agora o Espírito de Deus, quando revela, revela o hoje, revela o amanhã, revela do jeito que Ele quiser, Então, eu já não consigo mais perceber, não consigo mais ter a sabedoria de Deus, não consigo ter o discernimento que vem de Deus. Eu só tenho aquilo que eu tenho naturalmente, que fica limitado. E aí começa a vir a insegurança. Esses homens aqui, eles não ficavam ouvindo pregações. Eles ouviam a mensagem e alinhavam a vida imediatamente naquilo. Hoje a igreja engorda. Hoje muitas pessoas engordam espiritualmente. O que é engordar espiritualmente? Ele adquire conhecimento, ele vai no conhecimento, ele busca o conhecimento. Aí o conhecimento chega, ele entende, e aí ele fica assim, entendi.
mas ele não entra em ação, ele não aplica aquilo na vida dele, ele não aplica aquilo na vida do outro, ele tem o conhecimento. Só que a pessoa que se enche de conhecimento, mas não tem a prática, o que acontece? Ela se torna um crítico daquele que não tem o conhecimento. Ele olha para a pessoa que não está vivendo aquilo que ele conhece, e aí ele começa a dizer: você precisa mudar, você é um pecador, você está errado. E ele não olha no espelho e não vê que ele está precisando mudar. Então nós começamos a ficar o quê? Altivos, vaidosos, presunçosos, achando que somos agora conhecedores do conhecimento do bem e do mal. Isso é tendência maligna. Porque quem pode te dar conhecimento é o Senhor, e Ele dá a porção que nós precisamos a cada dia. Amém, irmão? Você concorda comigo ou não? Mas muitos aqui estão secando. Estamos secando, por quê? Porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Deus está falando com o seu povo o tempo todo, mas as pessoas não estão conseguindo ouvir. Deus já falou. Agora falta atender, Atender. Mas eu quero que Deus fale sobre tal coisa, mas você já atendeu aquilo que Ele falou antes? Não. Então por que Ele tem que falar com você se você não atende o que Ele fala? Lembra, papel de Deus é Senhor. Papel de Deus é Senhor. Amém? Pedro aqui tinha uma atitude tremenda, irmãos, aprenda isso com ele. Ele tinha uma atitude de reverência. O Senhor estava ali, em carne e osso. Ele poderia ter dificuldade de ver a divindade de Jesus pelo fato de ele estar como homem ali com ele. Porque muita gente, mas eles andaram com Jesus. Sim, mas era homem. Estava lá como homem. Mas ele, quando ele falou assim: olha, toda essa circunstância, todos os conflitos que eu estou sentindo, mediante uma palavra que o Senhor está me dizendo, mas é porque o Senhor quem diz, nós vamos fazer. Irmãos, isso é andar pela fé. Andar pela fé é andar em cima de algo que você não tem controle. Andar pela fé é a certeza das coisas que se esperam. Então você não vê, você não tem que calcular, não é previsível. Não é previsível. A previsão vem do alto, vem de Deus, que muda as circunstâncias por tua causa. Por tua causa. Eu e você somos chamados testemunhas do Senhor, para existir a testemunha, que as pessoas olhem para mim e possam dizer: não, isso não é uma circunstância normal, isso tem alguma coisa diferente, isso não era previsível, mas na vida dessa pessoa acontecem coisas imprevisíveis e favoráveis para ele. Aí você diz: é Deus. Isso é testemunha. Estão entendendo, irmãos? A sua vida tem que ser marcada com situações diferentes, não naturais. Natural não precisa de Deus, mas circunstâncias diferentes. Agora, Deus nos chama a viver coisas diferentes praticamente todos os dias, mas nós não damos ouvidos. Mas aí o que acontece? A gente desanima, porque a gente fica esperando uma coisa e não acontece. Eu estou falando com Deus. Ele está dizendo, Ele disse para mim, há sei lá quantos anos atrás, lendo a palavra, Ele disse: Maurício, se você crer em mim, será salvo você e a sua casa. Está escrito na Bíblia, essa mensagem não é só para mim, é para você. Aí você só troca o nome. Você só troca o nome. Se você crer em mim, será salvo tu e tua casa. Eu criei nessa mensagem. Eu orei 13 anos. Eu só vi o negócio piorar. Vocês já sabem disso. Eu só vi o negócio piorar. Mas eu falo assim: Senhor, eu vejo a circunstância, mas as circunstâncias podem mudar, mas a tua palavra jamais mudará. Então eu fiquei ali, e vai 1 ano, e vai 2 anos, e vai 3 anos, e vai. 13 anos. Toda casa servindo ao Senhor. Eu podia ter desistido 6 anos de oração.
não sei o que ia acontecer. Falando, orando, orando, falando. E assim vai. A coisa só piorando. Aí você, desculpa, querido, mas não queira controlar, você não tem capacidade intelectual, você não tem capacidade de previsão do que é necessário acontecer na vida das pessoas para que ela entenda o plano de Deus. Então tem pessoas que você ora e o negócio piora. Até combina, né? Ora e piora. Quando está piorando, você fica tentando resolver o problema da pessoa. E quando na verdade Deus tira a mão daí, deixa ele se afundar. Aí você, mas como Deus faz isso? Faz, ele precisa se afundar, porque ele precisa descobrir que ele não controla a vida, ele não sabe de nada, só existe um que é o Senhor de todas as coisas, e Deus está jogando ele numa situação para o coração dele quebrar, aquela dureza, a incredulidade, ele tem que se deparar com a fragilidade humana para entender que precisa de Deus. E aí a gente fica na falta de discernimento, a gente fica querendo resolver tudo. Não, eu estou orando a Deus. E aí vai lá, tenta socorrer. Quando vai pôr a mão, cuidado, porque uma vez na minha vida, eu fui socorrer, e pela graça e misericórdia de Deus, Deus falou assim, não ponha a mão aonde eu estou mexendo. Epa! Aí eu saí de cena e deixei a coisa acontecer, e eu descobri que a gente não entende o que é educar. Educar não é só proteger. Às vezes educar, eu tenho que tirar a proteção da pessoa que diz, eu sou capaz, e aí a gente livra ela dos problemas porque ela mete as caras dizendo que é capaz e se arrebenta por aí, e a gente fica resolvendo os problemas que ela causa. E às vezes essa pessoa precisa acordar para a vida. E às vezes acordar para a vida ele tem que sentir a pancada. Se você entende que a sua oração chega no trono de Deus, você vai descansar entendendo que aquilo que aparentemente é pior, na verdade é pior para você, mas para aquela pessoa está sendo remédio. Ele precisa passar por aquilo. E às vezes a pessoa precisa passar por uma cirurgia, né? Entendeu? Espiritualmente falando, meu Deus, vai ter que entrar na cirurgia, vai ter que ir mais profundo, né? É para melhorar? Então pode fazer a cirurgia, né? Estão entendendo, irmãos? Irmãos, eu e você somos instrumentos de Deus. Eu e você somos instrumentos de Deus. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar lapidado, você tem que estar ajeitado. Pensa, Deus, Pedrão, estava passando por essa situação, não estava? Olha que coisa impactante que ele passou, que experiência tremenda. Depois você vai lá em Atos dos Apóstolos, lá capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o que você vai ver? O mesmo Pedro. Mas um pouquinho antes, mesmo com toda essa situação, um pouquinho antes, no final dos evangelhos, você vê Pedro se acovardando, não conseguindo assumir a sua identidade de cristão, não conseguindo ali participar com Cristo daquela situação que antecedia a crucificação, mas depois, todas as experiências que ele teve com Jesus foram importantes. Quando você vê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê Pedro se posicionando, e ele se posicionava baseado em várias experiências que ele teve com Jesus. Testemunha, né? Você precisa de experiências, irmãos. Eu preciso de experiências com Deus. Não é uma nem duas, são várias, né? Porque senão a gente fica repetindo as experiências. Nós precisamos de experiências com Deus. Por quê? Porque nós somos testemunhas. Então, olha lá, o texto no versículo 7 está assim, então fizeram sinais
aos seus companheiros. Irmãos, quando você entrar nessa dimensão dessas palavras que foram ditas até hoje, você vai perceber que vai começar a vir sinais de Deus na sua vida. E quando os sinais de Deus começarem a apontar, surgir na sua vida, você não vai ter constrangimento, você não vai ter dificuldade. Ei, vem ver o que Deus está fazendo na minha vida, porque você tem para mostrar. Estão entendendo, irmãos? Você tem para mostrar. Agora o problema é o seguinte: você não pode se conformar com a vida que não tenha. Você não pode se conformar com isso, porque isso não é vida de cristão. A vida de cristão é nova vida. E nova vida é diferente da outra. É diferente da quem não tem Cristo. Se a tua vida não faz diferença, meu irmão, você não pode se conformar com isso. Você tem que ter expectativas de novo da parte de Deus. Você tem que se achegar a Ele. Você tem que falar: Deus, eu não aguento mais. A minha vida, chamada nova vida, não tem nada diferente da outra sem o Senhor. Então está tudo errado, tem coisa errada. Senhor, mexe, me dá experiência, me leva aonde eu tenho que ir. Mas Senhor, muda a minha vida. Se é que você quer ser um cristão. O mundo está aí, irmãos, trevas, mas nós somos filhos da luz. Não é o iluminado, uma lanterninha andando por aí. É expressando a glória de Deus através da sua vida, você orando por pessoas sendo impactadas com a sua oração, você compartilhando a palavra de Deus, que é uma palavra, não é filosofia, não é uma esperança, não, é uma esperança genuína, verdadeira. Você vai falar do plano de salvação para as pessoas e contar o que Deus tem feito na sua vida, de tal forma que a pessoa entenda: ei, Deus existe e eu esqueci disso. Fala mais para mim. Eu e você precisamos ser impactados, irmãos, para impactar. Ninguém consegue impactar o outro se não for impactado. Eu não posso te dar uma coisa que eu não recebi. Eu posso falar, mas para você ver brilho nos olhos, a pessoa, isso aqui, Deus dá experiência. Aí a pessoa olha para você, conta aí algumas. Mais um mentiroso por aí. Entendem? Eles viram, irmãos, com os olhos naturais. Depois você vai lá nos evangelhos, no relato dos evangelhos, você vai ver em vários textos bíblicos dizendo assim: ei, nós somos testemunhas oculares. Você sabe o que significa isso? Testemunha. O que eu estou dizendo é porque eu vi, eu estou dizendo porque eu andei com Ele, eu estou dizendo porque Ele realmente viveu sobre a terra, Ele disse isso, a minha vida foi impactada. Estão entendendo, irmãos? Essas pessoas foram os apóstolos do Senhor, pessoas que viveram com Ele, andaram com Ele e replicaram a sua mensagem. E como é que isso levava as pessoas a acreditarem? Porque sinais e maravilhas confirmavam aquela mensagem. E se isso não acontece na tua vida, meu irmão, chora na presença de Deus. Não é Ele que está errado, não. Não é Ele, irmãos. É a condição que nós estamos. Mas, Senhor, eu não quero viver essa condição. Eu quero viver a condição que o Senhor planejou para mim. É essa que eu quero. Não importa se tem 5, se tem 10. Senhor, o que está aqui é para mim. Eu quero. Eu não posso ficar igual um bebê. Eu quero. Não. Quem quer, vai atrás. Quem quer, vai buscar. Mateus capítulo 7. Aquele que busca, encontra. A porta, quem bate, a porta se abre. É ou não é? Está assim? Todo que busca, encontra. Todo que pede, recebe. Quem falou isso? Não foi nenhum discípulo, nenhum apóstolo. Jesus foi quem disse. Então eles ouviram, eles atenderam e eles viram. A consequência, vir à existência aquilo que não existia. A manifestação visível das promessas de Deus. É isso, irmãos. E é interessante, sabe por quê? Porque quando essas coisas acontecem, as pessoas reconhecem a sua condição.
que Pedro disse? Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Não existe conversão sem reconhecimento de pecado. Não existe conversão sem o reconhecimento do pecado e vir o arrependimento. Não tem salvação. Salvação tem com arrependimento. Estão entendendo, irmãos? Concorda comigo? A mensagem básica da salvação. Eu sou um pecador. E eu olho para Cristo e vejo que Ele, sem pecado, deu a vida por mim para me salvar. Então Ele é o meu Salvador. Né? E Ele é que dirige agora, Ele que ensina o caminho, esse novo caminho. Então Ele é o meu Senhor. Ele vai dizer e eu vou seguir. Que Ele, como também está lá, que Jesus disse, a boa ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Amém, irmãos? Ele vai nos levar aonde? Verdes pastos, águas tranquilas, de descanso, não é isso? Não é, irmãos? Salmo 23, né? Estou emendando, pegando o evangelho, emenda com salmo, né? E aí vai. A gente vai navegando na palavra. Então, em nome de Jesus, irmãos, nós estamos num tempo que Deus está chamando todos nós, volte a crer. Eu sou o mesmo Deus, eu sou o mesmo Senhor, eu sou o Salvador, volte a crer. Nós estamos nos alimentando de escrituras, quando as escrituras elas falam de um Deus real, verdadeiro, que está no nosso meio. E louvado seja o Senhor, porque Ele está comigo todos os dias, aonde eu vou, Ele está. Ouvir a voz de Deus, irmãos, nós estamos fechando hoje. Ouvir a voz de Deus, eu acho que ouvir a voz de Deus é um prazer incrível. Eu não tenho como definir palavras assim. É incrível, é incrível. A hora que Deus fala, a dúvida vai embora. A hora que Deus fala, a paz entra assim, enche você de paz. A hora que Deus fala, aquele medinho, né? Aquela coisa assim, não, você está tranquilo. Deus deu a direção. Quando contando essa história antiga, né? Você vai falar assim, ué pastor, você não tem experiência com Deus, porque está contando coisa velha, né? É porque é a história da família, posso contar outras coisas, né? Mas contando da família. Poxa, por que você conseguiu perseverar 13 anos orando pela sua família? Por quê? Porque quando eu li esse texto, existe a diferença de, eu não vou falar hoje sobre isso, mas a palavra logos e palavra rema. A palavra rema é aquela palavra que salta da Bíblia, é Deus falando especificamente com você, não só com todo o povo, mas dentro da minha causa. E quando eu li esse texto que eu citei para vocês lá atrás, eu entendi que era Deus falando especificamente comigo. Creia, simplesmente creia, não importa o tempo, creia, a sua fé será provada, creia, porque o resultado será maravilhoso, creia. E eu fiquei 13 anos nessa. Valeu a pena? Meu Deus, uma família salva? Eu vou morar no céu com eles? Meu Deus, isso aí é tudo, né? Dinheiro não leva ninguém para o céu, né? Não adianta nada, não adianta fazer nada nessa terra que querendo conquistar alguma coisa para alguém no céu, não tem jeito. Então eu gostaria de orar com você nessa noite, em nome de Jesus, irmãos. Jesus não veio para te dar carro, Jesus não veio para te colocar dentro da igreja, não, nada disso. Jesus veio para restaurar o que foi perdido. E o que foi perdido de maior foi o relacionamento do Criador com sua criação.
Então, se isso for restaurado, porque o véu do santuário se rasgou naquele momento lá da cruz, ei, não fica fora do lugar onde Deus se manifesta. Vá encontrar a manifestação de Deus na sua vida. Eu não posso fazer isso por você. Eu só posso te incentivar. Eu só posso te estimular. Eu posso te dar direção. Mas é uma iniciativa sua de ir naquela direção. Para você ter a sua experiência com um Deus que te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Deus não é de massa, Ele é de particular. Ele conhece você, Ele quer você, Ele quer que você conheça Ele, Ele quer que você saiba que Ele te conhece. E Ele fez tudo isso por você e por todo mundo, mas Ele pensou especificamente também em você. Não foi por causa de fulano e beltrano, não, todos nós, mas cada um Ele chama pelo nome. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós terminamos essa série de mensagens orientadas pelo Senhor. Pai, que agora este povo veja, baseado em todas as mensagens, se eles estão andando na direção que o Senhor tem falado. Agora, Deus, é parte sua, não é parte de homem, é parte sua, Senhor, trazer, Senhor, a confirmação da Tua palavra sobre a vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh Deus, há muitas pessoas que estão fragilizadas, Deus, estão abatidas, Pai, quando na verdade não é isso que é o plano do Senhor. Mas essa fragilidade vem, Senhor, de uma caminhada distante, uma caminhada, Senhor, aonde a Tua palavra está ali, mas ela não está sendo alimento, ela não está sendo suporte, ela não está sendo referencial da vida da pessoa. Alabasuica manai. Oh Deus de maravilhas, Senhor. Aleluia. Pergunta de Deus, né? Para mexer com você. Por que a minha palavra não tem sido a sua direção? Quando você já leu, quando você já ouviu, em vários textos, e a minha palavra é direção. Mas por que você não está tendo a minha palavra como direção para a sua vida? Direção para você tomar as suas decisões, direção para você deixar coisas e partir para outras, direção para o seu levantar, direção para o seu caminhar, direção para o seu deitar. Minha palavra deveria estar na sua mente a tal ponto de você, nos sonhos, você ter momentos comigo. Mas hoje não está sendo assim. Os teus sonhos estão sendo invadidos por coisas que são coisas do mundo, coisas que já eram para estar longe da sua mente, do seu coração. Quando o sonho, quando os sonhos não são sonhos de revelação, quando os sonhos são sonhos que trazem coisas antigas, você não controla o sonho, mas ele revela o que está dentro, mais profundo da sua vida, que precisa ainda ter espaço para eu agir. Espírito Santo de Deus, eu estou na sua vida para te curar. Eu não venho nesta noite falar com você para te acusar. Mas como foi dito nesses dias, por que você não atende? Por que você não atende? Ei, por que você não atende?
Por que você não atende? Você está querendo ser o Senhor? Você é capaz de ser isto? Você quer realmente assumir o controle da sua vida? Por que você não atende? Como você acha que não atender faz com que as minhas mãos estejam amarradas? Quando eu não faço, não é porque minhas mãos estão amarradas, mas é para que você lembre que existe um Deus sobre a tua vida. Um Deus sobre a tua vida, Senhor da tua vida. Te canta labanás. Sobre a terra, existe um pensamento que a autoridade é para oprimir, que a autoridade é para usurpar, mas desde quando eu tirei algo da sua vida? Desde quando eu te roubei em alguma coisa? Fui eu quem dei a minha vida. Coisa que nenhum de vocês poderiam fazer, e Kamanás, eu fiz, porque eu quis. E cantarás, havia um propósito. Mas nesta noite, a libertação, a transformação, ela não está na força do teu braço, não está no conhecimento que você adquire, mas a transformação e a libertação estar em ouvir o que eu digo e atender ao que eu falo, e deixar eu assumir a direção da sua vida, porque só existe um pastor, Rabanás, e este é o Senhor. Ovelha não vai na frente de pastor, porque ovelha não sabe a direção. Então é o Senhor que diz, e nós seguimos, porque é a voz do bom pastor. Aquele que andar, aquele que anda próximo, ele é protegido. Aquele que anda próximo, é alimentado. Aquele que anda próximo, é sarado, porque as minhas mãos, elas podem tocar na tua vida, e isso só acontece com proximidade. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora, Senhor, por pessoas que estão ainda abatidas, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão desanimadas ao ponto de achar que não vale mais a pena viver. Senhor, eu oro por eles agora, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é o autor da vida. Senhor, Tu és um Deus que renova forças, que traz um novo ânimo, que o Senhor é aquele que faz com que aquele que tem joelhos trôpegos e vacilantes saltem como a corça. O Senhor é aquele que renova a força. Tua palavra diz que aquele que espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Senhor, portanto, estabelece no coração dessas
essas pessoas uma nova esperança em nome de Jesus, que elas se debrucem na tua palavra, que elas voltem a orar, não é porque querem, não é porque gostam, Deus, é porque é necessário. O cristão não anda em cima de vontade, o cristão anda em cima de direção, e a direção quem dá é o Senhor, e a nossa alma, no nosso coração, a nossa mente, ela é transformada pelo poder da tua palavra. A tua palavra tem que entrar na nossa mente, a tua palavra tem que lavar a nossa mente, a tua palavra tem que transformar os nossos sentimentos, porque nós não podemos olhar no espelho o tempo todo, a vida inteira, e dizer que não somos capazes, que somos frágeis, que estamos fracos. Não, Deus, a tua palavra diz que o fraco diga: eu sou forte. É isso que a tua palavra diz, porque quando se achega ao Senhor, começamos a ser transformados, os pensamentos mudam, a disposição muda, as experiências vão mudar. A covardia dá lugar à ousadia. A tua palavra diz que nós recebemos um espírito não de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. É isso que está em nós. Então tem que ser liberado, não pode ser contido, tem que ser liberado, porque a nossa vida está num processo de transformação. Aleluia! Aleluia! Hoje eu posso dizer: estou fraco, mas eu no Senhor estou sendo transformado. Então de fraco eu vou me tornar forte, porque o Senhor me conduzirá em vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a ti, Deus. Glória a Deus. Irmãos, estamos indo para o quarto e última ministração, né, sobre ouvindo a voz de Deus. Hoje a gente fecha com a mensagem veja, tá? Veja, enxergue, né? Vamos lá, irmãos? Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 8. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Amém? Bom, irmãos, primeira mensagem foi ligado à expectativa, né? Para ouvir a voz de Deus, eu preciso ter uma expectativa disso. Eu preciso acreditar que Ele fala. Eu preciso acreditar e, lógico, desejar ouvir Deus. Primeira coisa, expectativa. Segundo, eu tenho expectativa e Deus fala, não é isso? A segunda parte dessa série de mensagens falou. Jesus falou, né? E nós desenvolvemos toda essa questão aí do que é Jesus falar, através da palavra, através da voz do Espírito de Deus na sua vida, que você ainda não conhece, não consegue discernir às vezes, né? Mas aí nós desenvolvemos isso. Terceira,
fundamental. Existe expectativa